Graça e paz em nome de Jesus. Nós temos a oportunidade nesse dia de lermos a palavra de Deus, de compartilharmos aquilo que o Senhor tem falado conosco. Mas antes de lermos, de compartilharmos, eu queria convidar você a orar nessa oração, que você abra o seu coração para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a nos dizer, que seja edificante, uma palavra edificante para a sua vida, amém? Senhor Jesus, obrigado por mais esse dia. Obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia já se renovou sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque temos essa liberdade ainda, Senhor, nessa nação, de ler a tua palavra, de sermos edificados por ela, de compartilharmos, Senhor. Que a gente faça bom uso dessa liberdade, Deus, que muitas pessoas sejam edificadas através dessa meditação, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Amém. Então, nós vamos meditar no texto ali de Gênesis 49, né, sobre o tema as bênçãos. Mas antes da gente chegar nessa meditação própria, né, ali sobre as bênçãos, eu quero mostrar para você, assim como o Senhor me mostrou, né, ao ler esse texto, ao meditar sobre as bênçãos, como ela é algo que não aconteceu somente aqui em Gênesis 49, mas em todo o contexto ali do livro de Gênesis, essas bênçãos elas aparecem de diversas formas. E a gente olhando para as pessoas, como elas foram abençoadas, algumas infelizmente foram amaldiçoadas, né? Que a gente possa ter esse aprendizado através dessas bênçãos. Então eu queria primeiro fazer uma análise desse contexto, né? Antes da gente chegar ali nas bênçãos proferidas por Jacó ali em Gênesis 49. Então, o que é bênção, né? Primeiro, vamos dar essa definição aí de bênção. Essa palavra bênção aqui no original, ela se refere a prosperidade, se refere a louvor, né? Um elogio, um reconhecimento da parte de Deus. Ela pode ser um dom, ela pode ser traduzida ali ou substituída por presente ou um acordo de paz. Então, o que as bênçãos são? Elas são palavras liberadas de alguém que tem autoridade sobre a nossa vida. Elas têm um peso espiritual muito grande e elas podem ser liberadas antes do nascimento, até mesmo ao colocar um nome relacionado ao significado, à bênção que nós queremos dar, né? Às vezes uma pessoa, a dar um nome para o filho, ela dá um nome abençoando aquele filho com aquela palavra profética. E quando eu comecei a pensar sobre isso, eu lembrei dessa passagem que está em Gênesis 5:29, que quando o nome de Noé foi colocado pelo pai dele, olha o que ele disse. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e fadigas, de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Então o pai abençoou o filho, né, reconhecendo ali que a situação aquela terra estava amaldiçoada, mas ele abençoou o filho, e a gente vê o que aconteceu através da vida desse filho. E quando esse filho foi salvo, ele e sua família, olha o que a palavra de Deus confirmou isso, né? Confirmou aquela bênção, diz assim, e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo desde a mocidade. Está escrito lá em Gênesis 8:21. Então Deus confirmou, né? Ali o pai tinha falado que a terra estava amaldiçoada, o Senhor deu aquele castigo, aquele dilúvio, e consumiu boa parte da terra, mas a Noé e a sua família, eles foram poupados disso, e também o Senhor deu uma palavra de bênção a Noé, que ele nunca mais tornaria a amaldiçoar a terra por causa de ser mau o desígnio do homem, né? Imagina se o Senhor nos abençoasse somente ou exclusivamente por causa do nosso comportamento, né? A gente vai ver que sim, o nosso comportamento pode atrair a bênção de Deus, mas a gente vê que o Senhor, ele escolhe não amaldiçoar, não consumir, né, toda a humanidade de todo por causa do desígnio do coração do homem, porque ele naturalmente é mau, né, por causa da semente do pecado. Mas aí nós vemos também, né, continuando ali, né, nesse contexto, no capítulo ali 9, no versículo 1, diz assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Então Deus mesmo, ele pode nos abençoar, ele com as suas próprias palavras,
né? Primeiramente, a gente viu que ali um pai pode abençoar o seu filho, a gente vê que Deus mesmo, do alto, pode proferir palavras de bênção sobre nós, sobre a nossa família. E aí, também, continuando aí dentro desse contexto, a gente vê também na família de Noé ali que alguns filhos dele atraíram a bênção sobre si, um outro atraiu a maldição sobre si, né? Ali ao ter uma atitude, né, irreverente diante do seu pai, diante da nudez do seu pai, ele tratou o seu pai de uma forma vergonhosa, e ali no versículo 26 e 28 desse mesmo capítulo 9, a gente vê que esse Cã, ele foi amaldiçoado, enquanto os outros filhos, Sem e Jafé, foram abençoados. Mais para frente ainda, a gente vê que Deus abençoou Abraão. Também Melquisedeque abençoou Abraão, em Gênesis 14, 19. Deus mesmo abençoou Ismael por ele ser geração, descendência do próprio Abraão, né? Mesmo ele não sendo o filho da promessa, Deus o abençoou de tal maneira que ele se multiplicasse, né? Gênesis 14, 10 nos mostra isso. E a gente vê ali também que em Gênesis 25, 11, depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaac, seu filho. Então a gente vê que essa bênção, ela vai vindo geração após geração. Agora, o que é interessante, né, que em outros momentos essa bênção acontecia no nascimento, essa bênção acontecia dada por Deus, essa bênção agora ela acontece ali depois da morte. E alguns pais, eles vão reunir ali os seus filhos antes da morte para poder proferir palavras de bênção sobre os seus filhos antes de perecer, antes de morrer, declarar essas palavras de bênção. Então, nós vemos ali também, né, o próprio, a gente parou ali no... Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Então, a gente falou que Isaac foi abençoado e depois a gente vê que Isaac quis abençoar os seus dois filhos, né? Ele queria abençoar, na verdade, o Esaú, porém, né, na palavra de Deus já tinha uma bênção declarada sobre o seu filho Jacó, e aí o pai abençoa Jacó. E mesmo depois de descoberta toda aquela farsa, né, para que essa bênção acontecesse, nós vemos que antes de Jacó fugir, Isaac chama a Jacó e ele o abençoa, né? Ele dá direções, coordenadas e ele o abençoa. Então ele sai da casa dos seus pais, apesar de todo aquele contexto difícil, ele sai debaixo da bênção do pai, debaixo da bênção de Deus. Deus também, né, como a gente já compartilhou no outro dia, Deus dá sonhos, revelações e o abençoa também nesse caminho, né? Então, por isso a bênção é muito importante para nós. Né? A gente pode ou querer ir atrás dessa bênção, ou a gente pode também negligenciar, a gente pode talvez assim não dar o devido valor a essa bênção. Hoje em dia os filhos às vezes não se comportam de uma maneira a serem abençoados pelos pais, às vezes não entendem tanto esse contexto, mas é tão bom quando a gente sai, né, da casa dos nossos pais, como aqui essa saída ali de Jacó, debaixo da bênção dos pais. Né? Então, aquilo que a gente fizer, a gente pode ser abençoado, como eu falei no início ali, por uma autoridade, alguém que tem essa autoridade sobre nós, né? Liberar palavras de bênção. E aqui nesse texto, a gente tem um título, nesse texto aqui que a gente vai meditar um pouquinho. Esse texto, ele vai, o capítulo 49, nós separamos aqui a porção do 1 até o 28, para a gente ver assim como que essa bênção se dá. A gente sabe que Jacó, ele teve 12 filhos ali, né? E também ele abençoou ali Manassés e Efraim. E a gente vai ver assim como que essa bênção se dá, né? E eu quero buscar um pouquinho esse contexto para que nós sejamos abençoados, para que nós entendamos como que essa bênção se manifesta. Ali no versículo 1 do capítulo 49 diz assim: depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Então, até o tema aqui, né, que está sobre ali o capítulo 49, diz assim: bênçãos proféticas de Jacó. Então, as bênçãos, elas são proféticas, elas são profecias sobre o que vai acontecer no futuro. Mesmo lá, desde Noé que eu citei aqui,
o que que era? Ele nem tinha nascido e o pai já estava declarando o que ia acontecer, né, na vida daquele filho. Quando a gente olha para a vida de Abraão, a gente vê: eu te abençoarei. Então, falava de coisas futuras, de coisas que aconteceriam em tempos mais distantes. E Deus vai usar esse homem para proferir essas bênçãos. Então, como ponto de número 1, eu coloquei que a bênção ela é profética, tá? Então, ela vai nos fazer saber o que há de acontecer no futuro. Como ponto de número 2, vai ser uma sequência rápida aqui, né? Não vou me alongar em cada ponto, mas como ponto de número 2, eu coloquei que ela vem de quem tem autoridade, né? Aqui no caso, a bênção ela está saindo da boca do pai, né? Em outros casos a gente vê que sai da boca de Deus, do próprio Deus. Então, quem tem autoridade sobre a sua vida é aquele que vai proferir as bênçãos sobre você. Como ponto de número 3, eu coloquei aqui sobre alguma história que eu já vou mencionar aqui, né? Uma das bênçãos aqui que Jacó está dando. Eu coloquei que nós podemos perder uma bênção por causa do nosso procedimento. Veja ali no versículo 3. Diz assim: Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, um mais excelente em altivez e um mais excelente em poder. Lembra que eu falei que a bênção ela pode ser um louvor. Aqui até então está sendo um louvor. Aí ele diz assim, versículo 4. Impetuoso como a água, não serás um mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Então ele tinha essa oportunidade, né, de ser o maior entre os seus irmãos. Por que ele perdeu essa bênção, né, de ser o mais excelente? Ali o pai deixa bem esclarecido, porque ele subiste ao leito, à cama do seu pai. A gente sabe muito bem ali que Jacó tinha suas concubinas e que esse filho, ele teve relações com uma daquelas concubinas. Então aquilo gerou uma marca. E olha que eu olhei aqui na vida de Rúben, e Rúben tinha muitas qualidades. Eu coloquei aqui que ele foi um dos que livrou da morte a José, quando ele falou ali naquela situação onde os irmãos queriam matar, ele foi lá: não, vamos jogar lá no poço. Então, que está escrito ali em Gênesis 37, 21, ele foi aquele que poupou ali a vida do seu irmão, de certa forma. Então, ele tinha coisas boas. Também Rúben, ele ficou em Gênesis 42, 37, ele ficou como fiador ali naquela situação onde José estava ali manipulando algumas coisas, né, para saber exatamente como que estava a sua família, né, quando ele estava ali no Egito. Ele fala para o pai dele, ele fala: pai, se o Benjamim não voltar, ele falou assim: você pode matar os meus 2 filhos. Então ele se colocou no lugar ali como fiador, né? Entretanto, ele teve esse comportamento, esse procedimento, né? E a gente pode também perder bênçãos se nós, e ali era uma situação de profanação, né? Que Deus não veja nenhuma profanação em nós, que a gente tenha, né, uma honra, dê uma honra aos nossos pais, e que também a gente tenha, né, um caráter ali nessa área sexual, né, que a gente viu que ele caiu nisso e ele também perdeu alguma bênção por conta do seu procedimento. Né? Vê que marca terrível, né, que acontece. Tantos outros homens de Deus também tiveram essas marcas, né? Então, que a gente não perca essa bênção por causa de algum procedimento errado, né? Aqui também, como ponto de número 4, também está num proceder, mas não era nessa área, né? Não era nessa mesma área que o Rúben caiu. Vamos ver ali? Olha ali o que o pai fala sobre Simeão e Levi. Ele diz assim: Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma, e com o seu agrupamento minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Mais um procedimento, não o mesmo tipo de procedimento, né? Mas um procedimento onde esses homens, né, visto pelo seu próprio pai, eram irados, maldosos,
mataram homens, né? Ali, nesse jarretaram touros, a gente vê talvez né? Existe uma maneira, né? Claro, a gente consome os animais, mas às vezes existe umas coisas perversas que as pessoas fazem, né? Na hora de matar ali, que revela o coração impuro, né? Desses homens. E o pai viu isso, ele falou assim: o seu conselho não entre eu. Né? Imagina que terrível o seu pai proferir palavras sobre você e dizer que você tem uma ira, que você tem uma perversidade, que você tem uma maneira que ele não quer compactuar daquelas coisas. Né? E aqui é essa palavra. Então, o procedimento que esses dois homens tiveram não foi um procedimento mal na área sexual, mas foi nessa área de perversidade, de maldade. Né? Então, que a gente também não tenha, que não seja encontrado em nós. Né, para que a gente não perca bênçãos, né? Eles poderiam ter recebido palavras de louvor, que bênção também é palavras de louvor, palavras de elogio, mas eles não receberam isso, muito pelo contrário, eles receberam palavras, né, aonde o seu pai proferiu as suas atitudes como atitudes não louváveis. Então, esse é o nosso quarto ponto, né, que eu coloquei aqui: nosso procedimento pode atrair maldição sobre nós. E no ponto de número 5, eu queria destacar, eu não vou destacar um por um aqui, mas aqueles que eu vi que havia alguma bênção diferenciada, eu quero destacar. No versículo 9, a gente vê a bênção que Jacó deu sobre Judá. Vamos ver ali? Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão. E como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavarás as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uva. Ali vão ter ainda, né, versículo 12. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. O que eu quero destacar, dentre as muitas bênçãos aqui que Judá recebeu, eu quero destacar uma. Judá, ele não era um homem perfeito. A gente vê também ali algumas atitudes erradas na vida de Judá. Mas Judá, ele achou essa graça diante do pai dele, e dentro dessa graça, o pai dele abençoou com uma bênção tremenda, que eu coloquei aqui como quinto ponto, que as bênçãos podem nos conceder bênçãos eternas. Ali a gente está vendo que o pai, ele está abençoando Judá não só com bênçãos para este mundo, para apenas a sua descendência natural. Ali ele está concedendo bênçãos eternas. Por que eu posso dizer isso? Porque quando ele diz assim, o cetro não se arredará de Judá, ele já está anunciando Jesus. Ele está dizendo que da descendência de Judá, como que Jesus é um dos nomes que ele é conhecido? Como o leão de Judá. Né? Então ele é esse que veio da descendência de Judá com esse cetro. Cetro fala de reino, fala de poder, e ele fala: o cetro não se arredará de Judá. Que bênção tremenda, né? Esse homem cheio da unção de Deus, cheio ali do poder, da convicção de coisas que ele ainda não estava vendo, ele abençoou o seu filho com essas bênçãos e bênçãos eternas. Ele deu ali palavras de louvor ao seu filho, e também ele concedeu essa bênção que da descendência de Judá viria o nosso rei. Que bênção, né? Que maravilha, né? Que a gente também possa receber essas bênçãos superiores. É muito bom a gente ser próspero nessa vida, mas a gente ser próspero eternamente, a gente receber bênçãos espirituais é tremendo. Certamente ele não viu tudo isso acontecer, mas ele recebeu essas bênçãos. Ele não viu o Senhor Jesus, né? Mas ele recebeu essa bênção da descendência dele vir, esse que reinará. Então a gente viu ali situações mesmo ele não sendo perfeito, né? Mas o Senhor concedeu através da vida de Jacó essas bênçãos. Eu vou pular ali para o verso 19, e no verso 19 a gente vai, aliás, no verso 20,
No verso 20, a gente vai ver essa bênção ali de Aser. O seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Então, eu coloquei como bênçãos de prosperidade nessa vida, né? Ele fala, o pão será abundante, né? Então, não vai faltar, né, o pão. E ele fala que motivará delícias reais. Quem quer ser próspero, né? Aqui fala de comida mesmo, as duas coisas, né? O pão abundante e delícias reais. E delícias reais fala de iguaria, de comida mesmo. Então, ele teria essa prosperidade nessa área. Então, como ponto de número 6, eu coloquei que pode nos conceder prosperidade nesta vida. E sobre a vida de José ali, eu quero destacar um versículo, que é o versículo 26, que ele diz assim: as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Então eu coloquei que através das bênçãos você pode se tornar mais próspero do que foram os seus pais. Aqui Jacó ele estava proferindo essa palavra a José, dizendo que ele era distinguido, e ele fala que as bênçãos sobre José que sejam maiores ainda do que as bênçãos que foram derramadas sobre os seus pais. Seus pais foram abençoados por Deus, né? Se você for uma pessoa abençoada por Deus também, você pode ser ainda mais próspero, mais abençoado do que foram os seus ascendentes, aqueles que vieram antes de você. Que maravilha, né? Isso está ali no verso 26. E para finalizar, no verso 28 diz assim: são essas as 12 tribos de Israel, e isso é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou, segundo a bênção que lhe cabia. Então eu coloquei como ponto de número 8 que a bênção ela é proporcional a cada filho. A gente viu que uns procederam bem, foram mais abençoados, outros tiveram mau procedimento, perderam algumas bênçãos ou não foram tão abençoados quanto poderiam ter sido. Então, as bênçãos elas são proporcionais. E isso a gente vê em toda a Bíblia. Eu tenho assim meditado em algumas coisas e quando o Senhor fala que nós somos fiéis no pouco, sobre o muito o Senhor vai nos colocar, também ele está se referindo às bênçãos. Né, a gente vê em outros capítulos, né, como eu já mencionei sobre as bênçãos em outros capítulos, a gente vê que aquele filho lá que desprezou alguma bênção, ele deixou de ser mais abençoado, né? Então a gente pode, essa bênção ela é proporcional também ao sentido de busca, né? Nós podemos buscar ser mais abençoados à medida que nós somos obedientes, à medida que nós vemos, tem bênçãos que são condicionais. Né? Em alguns momentos aqui, eu poderia citar porque eu escrevi bastante coisa, porque se a gente meditar e for a fundo no livro de Gênesis, a gente vai ver que brotam bênçãos e bênçãos. Tinham bênçãos que eram condicionais. Às vezes o pai dava uma direção, ó, se você ficar aqui, né, como foi com Isaac, se você ficar aqui, você vai ser abençoado, eu vou te abençoar. Né? Então, às vezes as bênçãos elas são condicionais. Então, se nós aceitarmos as condições que o Senhor nos dá, nós podemos ser abençoados e mais abençoados ainda. Então, eu quero te convidar a ser uma pessoa, né? Eu não sei quais são as palavras que as autoridades sobre a sua vida lançaram sobre você, mas eu quero te desafiar a ter um procedimento reto que leve, né, o louvor, o elogio e a bênção também de coisas futuras sobre a sua vida. Né? Se alguma palavra também foi proferida de uma forma errada sobre uma autoridade, nós podemos em Cristo quebrar essas maldições. Podemos em Cristo ter uma nova vida, podemos experimentar da misericórdia de Deus, como Judá experimentou ali ao ser abençoado, né? Como eu falei, perfeito ele não era, mas ele foi abençoado. Né? Então nós podemos também isso. E para terminar, eu gostaria de ler um dos textos tremendos do Novo Testamento que fala sobre bênção. Eu creio que todos sabem qual é esse texto, né, que eu quero ler para finalizar. É o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 3, e o que ele diz? Ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Como eu falei, a bênção ela sempre vem proferida de alguém que é autoridade sobre nós, né? E Deus, o Pai, ele nos abençoou por causa de Cristo. Cristo, ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele tem todo o poder. E aquele que o Senhor abençoa não pode ser amaldiçoado, né? Então, se você tem alguma palavra, né, de maldição sobre a sua vida, eu quero que você se coloque debaixo dessa paternidade do Senhor, através da vida de Jesus Cristo, que nos concedeu o poder de sermos filhos de Deus e o poder de sermos abençoados pelo próprio Deus. Quando nós vemos a vida de José, a gente vê, até ali no final, né, José falando para os seus irmãos, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Então Deus transforma em bênção as maldições, as palavras que muitas vezes as pessoas nos dirigem, porque a autoridade do Senhor está acima de toda autoridade. E aquele que o Senhor abençoa, ele nos abençoa nas regiões celestiais. Ninguém pode pegar as nossas bênçãos, porque elas estão guardadas em Deus. Foi em Cristo. Cristo conquistou bênçãos, toda sorte de bênçãos. Quando ele usa essa palavra sorte de bênçãos, está falando de múltiplas bênçãos. E o Senhor quer te abençoar nesse dia de hoje. E o Senhor quer mudar também a nossa sorte para que sejamos mais abençoados, para que a gente dê mais valor às bênçãos de Deus. Amém? Que também sejamos abençoadores, né, das outras pessoas, que a gente tenha esse desejo de abençoar. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, porque a bênção do Senhor está sobre as nossas vidas por causa de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a termos um procedimento, Senhor, reto, um procedimento que gere mais bênçãos para nós, Senhor, o louvor, como está escrito aqui, que é o elogio, o reconhecimento, Deus, de um comportamento segundo a Tua palavra, Pai. Nos ajuda, Senhor, a termos bênçãos múltiplas na nossa vida, Senhor, e não perdemos nenhuma bênção. Nos ajuda a sermos gratos pelas bênçãos que o Senhor já nos concedeu. Nos ajuda, Senhor, a liberarmos palavras de bênção sobre a vida das pessoas. Nós temos todas essas riquezas de bênçãos e podemos compartilhar, Senhor, com aqueles que estão ao nosso redor, por onde passarmos. Podemos deixar, Senhor, após nós uma bênção, porque o Senhor concede isso, Pai. Que sejamos abençoados e abençoadores, em nome de Jesus, Deus. Nos abençoa nessa manhã, Pai, com essa palavra que encontra um lugar especial no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia.